A doença periodontal, ela se inicia pela placa bacteriana. Quando a gente não escova o dente de 24 a 48 horas, o que a gente forma? A gente forma placa bacteriana nos dentes. Quando a gente passa a língua nesses dentes, neste período, a gente sente uma areinha no dente. Essa areinha é a placa bacteriana. Se a gente não for até o banheiro e escovar esse dente, o que acontece? Essa placa bacteriana, ela vai se organizar no dente, ela vai se mineralizar e vai formar o cálculo dentário, que é o famoso tártaro. Esse tártaro a gente só consegue tirar cirurgicamente, se a gente anestesia o paciente e remove toda essa placa que está ali aderida ao dente, tá? Essa placa, se a gente não cuidar, se a gente não remover, ela vai causar inflamação nessa gengiva. E aí vai iniciar uma doença periodontal, que ela se inicia de um grau leve até um grau severo. Os sinais que a gente vê que um paciente tem a doença periodontal, inicia-se em casa com um mau hálito, né? Muitas vezes é aquele cão que está com uma reunião em casa, ninguém consegue ficar perto dele porque ele tem um odor característico na boca. Então o tutor fala, sai pra lá que tá fedido, tal. Então isso é o início da doença periodontal, é o mau hálito, tá? Depois a gente começa a ver que pode ter um pouquinho de sangramento oral. Às vezes o paciente não consegue se lamber porque ele tem dor. Às vezes ele vai comer um determinado tipo de alimento, ele acaba jogando esse alimento da boca porque ele não consegue fazer a apreensão porque a boquinha dele dói. Às vezes a gente vê um pouquinho de salivação desse paciente, uma salivação mais produtiva, mais espessa, né? Então a gente tem características determinantes para cada tipo de paciente, seja ele cão ou seja ele gato. Os gatos muitas vezes eles param de se lamber, eles não conseguem se lamber. Por quê? Porque a boca dói muito e quando eles vão fazer o movimento de lambedura, eles sentem dor, então eles param de lamber. Ou fazem movimento repetitivo com a boca, chamado chattering. Por quê? Porque ele fica com dor, então ele faz o movimento de chattering, mostrando que ele está com alguma sensibilidade dessa boca. Como que funciona o tratamento periodontal aqui no PetCare? Quando o paciente chega para o dia da cirurgia, a gente sempre está primeiramente conversando com o tutor e conhecendo esse paciente. Então a gente recebe o paciente, conversa com o tutor e traz ele para o centro cirúrgico. Quando a gente traz ele para o centro cirúrgico, a gente prepara ele para anestesia, né? Então ele é anestesiado com anestesia geral inalatória. Fica um anestesista por conta dele, vai monitorar a pressão, vai monitorar a temperatura, todos os parâmetros necessários para ter uma boa qualidade cirúrgica. Quando a gente parte para a parte de odonto, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai inspecionar a cavidade oral. Então a gente vai ver como é que estão esses dentes, se tem algum aumento de volume na cavidade oral, se tem ausência de algum dentinho, né? Para ver se tem alguma coisa a mais do que foi conversado com o tutor. Se tiver alguma coisa a mais, a gente sempre esclarece para esse tutor antes de começar o procedimento. Se não, a gente parte para o procedimento cirúrgico em si, tá? Como que funciona? Então a gente vai fazer a limpeza, que é a raspagem supragengival, né? A gente vai tirar todo esse cálculo que está externo ali no dente, tá? E vai passar uma sondinha em todos os dentes para a gente delimitar perda óssea, retração de gengiva, se tem mobilidade desse dente e vai radiografar todos esses dentinhos, tá? A partir do raio-x, a gente vai ter uma noção se esse dente vai precisar ser extraído ou não. Caso tenha que fazer a extração desse dente, a gente vai extrair no mesmo procedimento. O paciente não precisa voltar um outro dia para fazer a extração dentária, né? Então a gente faz a extração, a gente dá pontinho nessa gengivinha, esses pontinhos geralmente são absorvíveis, a gente não precisa remover no retorno, né? Ele voltando da anestesia, a gente dá o conforto para ele necessário para o aquecimento desse paciente, para ele ser liberado para casa da mesma forma que ele voltou, só que com um porém, com a boca saudável. O procedimento cirúrgico odontológico, ele sempre é feito com anestesia geral inalatória.
Na veterinária hoje é praticamente a anestesia de eleição que a gente faz, seja ela para uma tomografia ou para uma cirurgia geral ou para uma cirurgia odontológica. Vai ficar um veterinário anestesista por conta desse paciente, então vai monitorar toda a pressão desse paciente durante o procedimento cirúrgico, a temperatura, ver frequência cardíaca, respiratória, vai ver se esse paciente está aquecido. Então a gente tem como monitorar esse procedimento anestésico, tá? Fora que o procedimento de odonto ele envolve muita água, então eu preciso da anestesia geral inalatória para evitar complicações no pós-cirúrgico imediato, como uma aspiração desse paciente podendo ter uma pneumonia aspirativa ou mesmo uma esofagite, que é uma inflamação no esôfago. Então hoje é a anestesia mais segura que a gente tem na veterinária, tá? Ah, mas como é que eu sei que o meu pet pode ser anestesiado? A gente normalmente, quando esse paciente passa por uma consulta ou uma avaliação no setor de odonto ou da clínica geral, a gente sempre pede os exames pré-operatórios. Quais são esses exames? Depende do seu paciente. Se esse paciente é um paciente rígido, ele vai ter determinados exames que ele vai precisar fazer. Ah, se é um paciente que já tem uma comorbidade, é um paciente diabético, ou é um paciente hiperadreno, ou tem alguma alteração cardíaca, ele vai ter outros exames a serem feitos. Cada paciente é um indivíduo e cada paciente tem um determinado exame a ser feito. Então, sempre é legal conversar com o seu médico veterinário clínico e com o odontologista para saber os exames corretos e melhores a serem feitos antes de submeter o seu paciente a um procedimento anestésico.